Colômbia e Brasil. O clássico sul-americano que promete muita emoção e gols. Olá, pessoal. Brian Louco Sonhador aqui. Preparem-se para mais um capítulo da história do futebol sul-americano. Colômbia e Brasil. Esse clássico sempre rende grandes jogos, com muita emoção e gols. E o próximo confronto, que acontecerá no dia 17 de novembro de 2023, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, promete ser ainda mais especial. Brasil e Colômbia são duas das principais seleções de futebol da América do Sul, com uma rivalidade que se estende por mais de 80 anos. O primeiro confronto entre as duas equipes foi em 1938, em um amistoso disputado em Bogotá, que terminou com a vitória brasileira por 2-0. Desde então, foram 35 jogos oficiais, com 21 vitórias do Brasil, 11 empates e 3 vitórias da Colômbia. O Brasil marcou 67 gols e sofreu 18. Os confrontos mais marcantes entre as duas seleções ocorreram em competições continentais ou mundiais, como a Copa do Mundo, a Copa América e as eliminatórias da Copa do Mundo. Alguns desses jogos foram: Copa do Mundo de 1958. Brasil e Colômbia se enfrentaram na primeira fase do torneio, em um jogo que terminou empatado em 0-0. Foi o único jogo da campanha vitoriosa do Brasil que não teve gols de Pelé ou Garrincha, que ainda não eram titulares da equipe. A Colômbia, por sua vez, não conseguiu avançar para a fase seguinte, ficando em último lugar no grupo. Copa América de 1957. Brasil e Colômbia se enfrentaram na fase final da competição, em um jogo que terminou com a maior goleada da história do confronto, 9-0 para o Brasil. O destaque da partida foi o atacante Evaristo de Macedo, que marcou 5 gols. O Brasil conquistou o título da Copa América, enquanto a Colômbia ficou em 6º lugar. Copa América de 1991. Uma das vitórias mais marcantes da seleção colombiana ocorreu em 1991, jogo válido pela fase de grupos da Copa América. Naquele período, a Colômbia tinha o maior time de sua história no futebol, com nomes como o goleiro René Higuita, o volante Freddy Rincón e o craque meia Carlos Valderrama. O jogo terminou com a vitória da Colômbia por 2-0, com gols de Rincón e Valência. A Colômbia acabou sendo vice-campeã da Copa América, perdendo a final para a Argentina nos pênaltis, enquanto o Brasil ficou em 3º lugar. Copa do Mundo de 2014. Brasil e Colômbia se enfrentaram nas quartas de final do torneio, em um jogo emocionante e dramático. O Brasil abriu o placar com um gol de cabeça de Thiago Silva, no primeiro tempo, e ampliou com um gol de falta de David Luiz, no segundo tempo. A Colômbia diminuiu com um gol de pênalti de James Rodrigues, o artilheiro da Copa, mas não conseguiu o empate. O jogo terminou com a vitória do Brasil por 2-1. No entanto, o Brasil perdeu o seu principal jogador, Neymar, que sofreu uma fratura na vértebra após uma joelhada nas costas do colombiano Zúñiga. O Brasil acabou sendo eliminado na semifinal pela Alemanha, em uma histórica goleada de 7-1, enquanto a Colômbia teve a sua melhor campanha em Copas do Mundo, chegando pela primeira vez às quartas de final. Esses são apenas alguns dos jogos mais memoráveis entre Brasil e Colômbia, que mostram a qualidade e a rivalidade das duas seleções. O próximo confronto entre elas será no dia 17 de novembro de 2023, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla. Será mais um capítulo dessa história que promete muita emoção e gols. Então, pessoal, não perca esse jogo que promete ser imperdível. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder novas publicações e compartilhar com seus amigos e familiares para ficar por dentro das notícias do futebol.